Gênesis 1, 28. E Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continue falando conosco. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então eu já mostrei para vocês que o futuro da humanidade está na junção de um homem ou de um macho e de uma fêmea. Não tem condições nenhuma na história humana continuar prosseguindo sem que um homem tenha relações com uma mulher para que uma nova geração venha à tona. Quando nós entendemos isso, também procuramos e vamos entender que Deus os abençoou, ou seja, o texto está dizendo que a gravidez, a multiplicação, o relacionamento do casal para dar prosseguimento à humanidade, para Deus, é uma bênção. Para Deus, uma criança vir ao mundo dentro de um casamento, dentro de uma família, que esteja pronta para educar, para preparar essa criança como cidadão, para fazer parte de uma sociedade, para Deus isso é visto como bênção. Agora, por que talvez, nós tenhamos um entendimento de que por que é que nós temos tantos relatos bíblicos falando de mulheres impedidas de dar luz? Praticamente quase todos os patriarcas enfrentaram problemas desse tipo. Nós olhamos, por exemplo, para Abraão com seu problema com Sara, Isaac com seu problema com Rebeca. Nós vemos Jacó com seu problema com Raquel. Nós olhamos para o Novo Testamento e vemos Zacarias com seu problema com Isabel. E por que não dizer Maria, que apesar de não ser estéril, era virgem. O milagre acontece para que Maria ficasse grávida. Me parece que quando olhamos para tudo isso, isso tem o propósito de mostrar a luta que esses homens tiveram que ter para educar filhos que fizessem a diferença. Quando nós olhamos para uma virgem, ou quando nós olhamos, quando nós olhamos para uma estéril, na Bíblia, dá uma olhada o que aconteceu com o filho que essa mulher acabou gerando. Dá uma olhada em quem foi o filho de Sara, em quem foi o filho de Rebeca, em quem foi o filho de Ana, em quem foi, certo? O filho da mulher, eu vou até mostrar um pouquinho, da mulher de Manoá, que é pai de Sansão, que também era estéril. Eu quero que você saia daqui hoje, mulher, primeiro orgulhosa de ser mãe. E quero convencer a você que não tem vontade de ser, de dar à luz. Para que a sua história, o seu gene, continue nas próximas gerações. Eu quero mostrar a vocês agora algumas mães que me chamaram muito a atenção. É bem rapidinho. Eu vou mostrar poucos textos bíblicos para ser rápido. A primeira é Joquebede. Pastor, quem é Joquebede? Joquebede é uma mulher que está vendo todas as crianças serem assassinadas. Joquebede é alguém que está vendo os filhos de suas amigas morrerem. A nova geração está morrendo. E Joquebede tem um menino.
Ela não tem muito o que fazer. O texto bíblico diz que seu menino é lindo, ele é bonito. Mas por ser um homem, o faraó havia mandado matar todos os meninos que nascessem no Egito. E Joquebede então começa a proteger seu menino, a esconder seu garoto, a criá-lo num ambiente de alta proteção, até que chega um momento que ela não consegue mais protegê-lo. Então ela cria uma estratégia para quê? Para seu filho não morrer. E ela então coloca aquele menino no cesto de junco, e eu acredito que todos conhecem, quer pela Bíblia, quer pelas novelas da Record. O Moisés é achado pela filha do faraó boiando num cesto de junco com betume. E uma moça então se aproxima, criada, e diz para a filha do faraó: com a morte de tantos meninos, ainda tem uma mulher que tem leite e pode amamentar esse garoto. E a filha do faraó envia Moisés para a própria mãe criá-lo. Olha que mulher extraordinária. Ela era escrava na época e não tinha salário. Ela ganha o menino, protege o menino, esconde o menino, guarda o menino, cria uma estratégia, apresenta o menino para a filha do faraó, e a filha do faraó paga um salário a ela para ela cuidar do filho dela. Isso é uma empreendedora, uma mulher à frente do seu tempo, a tal da Joque. Desculpa a intimidade, é que a gente fica lendo a Bíblia, certo? Então, olha só, quando nós olhamos para isso, o que nós vemos? Uma mulher preparada para defender, e muito mais do que isso. Depois de um tempo, ela pega este menino e leva para a filha do faraó. Ele já é um rapazinho, é verdade? E o que ele vai aprender agora? Agora ele vai ser treinado para ser um faraó. Ele vai comer a melhor comida, ele vai dormir nos melhores aposentos, ele vai ter acesso a todo luxo que o Egito pode oferecer a ele. Mas ele cresceu. E a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que ele deve, que ele vai crescer e não vai se desviar dele. Bom, me parece que vai acontecer com Moisés a mesma coisa que acontece com Daniel. Vai para a Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou nele. As riquezas do Egito e tudo aquilo que ele estava sendo preparado para ser e para administrar, e todo o poder que Moisés teria no Egito, é trocado quando ele vê um egípcio batendo num de seus irmãos. E como é que ele sabe que aqueles escravos são seus irmãos? Sua mãe o treinou desde pequeno. Mas cadê Joquebede? Joquebede não está lá, mas o valor que Joquebede botou em Moisés está lá. Porque você não vai poder estar com teu filho em todo o tempo. Ele vai para a escola, ele vai para a internet, ele vai para a faculdade, ele vai para os amigos, e você não pode, não deve ir com ele. Mas nele tem que ir alguma coisa que você colocou. Joquebede não está com Moisés lá no palácio, mas os princípios e os valores estavam lá. E Moisés troca tudo. Por causa de matar aquele egípcio, ele é obrigado a fugir para o deserto. Perdeu suas roupas, perdeu o seu quarto, seus aposentos, suas refeições, perdeu tudo, porque não negociou seus princípios estabelecidos por quem? Por sua mãe, Joquebede. Seria muito legal terminar essa mensagem com o exemplo dela, mas como ela não é a única, me permita voltar um pouquinho ao Gênesis e falar de uma outra mulher, Rebeca. E é bem interessante nós olharmos para essa mulher e
Coloca para mim, por favor, Gênesis 30, 23. Gênesis 30. Perdão. Gênesis 27, 12. Esse aí eu vou usar mais à frente. Gênesis 27, 12. Porventura me apalpará meu pai, e serei aos seus olhos enganador, e assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Verso 13. E disse-lhe sua mãe, quem foi que disse? Meu filho, sobre mim seja a tua, somente obedece a minha e vai e traz-nos. Preste atenção. Enquanto eu vejo Joquebede preparando um filho para a honra, e nenhum deles vão ter vida fácil, educar um filho não o coloca num posicionamento de redoma, não. Quando nós olhamos para a história do Moisés, foi uma história de desafios, mas foi uma história de honra. Quando nós olhamos para a vida desse camarada, a maneira que Rebeca, que o texto diz que Isaac gostava de Esaú e Rebeca gostava de Jacó. Quando você vê a vida dos dois, a postura dos dois, você vai entender para onde uma mãe pode levar um filho com uma postura incorreta. Rebeca chama Jacó e diz: Jacó, você vai mentir para seu pai, você vai enganar seu pai. Ele disse: eu não vou fazer isso, o papai vai descobrir, isso vai dar ruim, isso vai trazer para mim maldição, não vai ser bênção. Ela disse: não interessa, você vai me obedecer e a maldição caia sobre mim, como se isso fosse possível. A força de Rebeca para o negativo foi tão ruim, porque tem mães tóxicas, mães nocivas, destruindo seus filhos, suas filhas, com posturas inadequadas, com exemplos negativos. Se você olhar a vida do Jacó, depois dessa situação, foi uma vida mas muito dolorosa. Ele teve que fugir, trabalhou para casar com uma mulher, casou com outra, trabalhou de novo, teve problema com os cunhados, teve problema com o sogro, teve problema com o irmão. Lá na frente teve que ficar longe de um de seus filhos. Pensa num cara de uma vida terrível, foi Jacó. De todas as dores que eu vi nesses filhos treinados, para mim, a do Jacó foi a que durou mais tempo e ele teve mais problema do que todos. E tudo isso para mim se deve à influência de sua mãe, Rebeca, que ensinou o quê? O cara a mentir, o cara a enganar. O Jacó era conhecido como um usurpador, um enganador, alguém que quer pegar aquilo que não é dele. Foi assim, até ser abençoado lá no Val de Jaboque, é verdade, mas mesmo depois daquela bênção, você não se chamará mais Jacó, agora você se chamará Israel. Ainda assim, a vida do cara foi praticamente uma saga em todos os dias que pisou nessa terra. Simplesmente porque uma instrução negativa de uma mãe, né, acabou destruindo a vida de seu filho. Mas vamos dar uma olhadinha nesse aqui, né? Eu quero falar de Raquel agora põe para mim o capítulo 30, verso 23. E ela teve um filho, e ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. A terceira mãe é Raquel. Essa para mim é uma mulher extraordinária, Raquel. Casada com Jacó. Olha bem, casada com o Jacó. Sabe aquele camarada que a mãe
agiu, que eu acabei de falar, ele casa com esta mulher. Mas a postura de Raquel é extraordinária. Primeiro, volta um pouquinho para mim, no 20. Volta para o 21 para eu ver, senão eu não vou usar. Não, volta para o 23. Depois você dá uma olhada em casa, porque preste atenção. Um versículo anterior que eu não posso agora procurar para mostrar a vocês, diz que quando ela fica grávida de José, ela diz que o Senhor agora deu a ela mais um filho e tirou dela a sua vergonha. O que, mas pastor, esse não é o primeiro filho dela, é de sua madre, mas ela tinha outros filhos do coração, filho de sua escrava. E eu acho muito interessante que, ao contrário de Sara, que quando Isaac nasce, ela diz que Ismael não é filho dela, Raquel é alguém que mesmo depois que Jacó nasce, ou que José nasce, perdão, os filhos de sua serva ainda continuam sendo seus filhos. Uma mulher diferenciada, essa mãe. Os filhos eram dela, que é do ventre, que é do coração. Aliás, foi tão mãe, que provavelmente você conhece um pouco a história, sabe? Na época dessas mulheres, ainda em Idade Média, o índice de morte de uma gestante no parto era altíssimo. Se você quer saber, hoje, ainda, eu acho que até Fernando de Noronha ainda tem um problema sério com gravidez. Para o recurso chegar lá, se precisar de uma complicação, ainda morre. O único filho que foi acima de todos os seus irmãos foi José. Enquanto Rebeca ensina seu filho a mentir, Raquel ensina seu filho a sonhar, a ser alguém, a lutar, a ter princípios, a ter valores, a entrar numa casa e ver seu senhor enriquecer e não mexer em nada do seu senhor, a entrar numa casa e ver uma mulher belíssima tentando conduzi-lo para a cama e ele vai para a prisão, mas não vai para a cama. Sabe o que é isso? Princípios. Isso são valores, porque a academia só forma o profissional, mas quem forma o cidadão é a família, é a casa. Você sabe que a expressão Ministério de Educação está errada? O ministério não é da educação. O Ministério da Educação é a família. A escola é Ministério de Ensino. Professora não tem que educar filho de ninguém. Quando nós olhamos a formação, quando eu olho para esta mulher, o que ela preparou? Um filho extraordinário e morreu no parto do segundo. Ela fica grávida novamente. E morre no parto, ao dar à luz a Benjamim. Olha só. Quando nós olhamos para isso, o que vemos? Uma faz seu filho ter vida, ser alguém, enfrentar desertos, adversidades. Quem ele é? Ele é um pobre coitado que foi para o deserto para apacentar as ovelhas. Não, meu filho foi o cara que enfrentou o faraó, que mostrou as maravilhas de Deus. Essa foi Joquebede. Rebeca, cadê seu filho? Não sei onde está. Instruir ele, enganar meu marido. Agora meu filho Esaú tem problemas comigo, quer matar Jacó e ele foi embora. E José? Raquel não viu, ela não estava viva para ver o que o seu filho viveu, porque muitas vezes nós não vamos ver, mas nós temos certeza que nosso filho é flecha na mão de valente, vai viver coisas que nós não vivemos. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Juízes, nossa, não vai dar tempo. 14:3. Juízes 14. Porém, seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o teu povo, para que tu vás a tomar por mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela me agrada aos meus. Presta atenção, esse é Sansão,
A mãe dele também é maneira, fala pouca coisa dela, aliás, nem o nome da dona fala. Mas foi ela que teve um encontro com o anjo que disse: a senhora vai ficar grávida. Deixa eu te falar uma coisa a respeito dessa mulher. Eu gosto dessa mulher que ela falou para o meu filho: meu filho, essa mulher é furada. Essa mulher não vai não, meu filho. Porque deixa eu te falar uma coisa, mamãe. Sua função é instruir, mas tem uma hora que eles vão. E eles gostam de ir para o lugar que a gente diz para não ir. Eles acham que são um oráculo, que sabe de tudo, até tudo dá errado. Aí corre de volta. Mas eu gosto dessa mulher porque ela falou para o filho: meu filho, não vai com essa baranga. Isso vai dar ruim. Ele foi, sim ou não? Foi, sim ou não? Pensa num cara bagunçado, é o tal do Sansão. Como é que terminou a vida do Sansão? A vida do desobediente não sai do lugar, é só fazendo força para empurrar uma carga daquilo que ele fez. Sansão viveu boa parte da vida dele girando um moinho, preso, pegando peso, trabalhando sem sair do... É para esse lugar que vai o desobediente. Tem filho aí? Levanta a mão não. Entendeu? Eu gosto dessa mãe aqui, ó. Ela falou: meu filho, não vai. O filho foi, se lascou, mas tem que falar. Vou deixar essa outra mensagem para o Dia dos Pais. Por quê? Porque o Davi, o texto diz que o Adonias fazia besteira. Por quê? Porque Davi nunca o contrariou. Filho, você tem que falar: mão na cabeça, maluco, deita no chão. Ué, gente, de vez em quando não pode assim. Primeiro porque se você criar homem, chega uma época que ele desafia vocês, os hormônios deles começam a desafiar. Se nós fôssemos leão, expulsava. Vai. Mas nós não pode, nós é ser humano. Ainda que parece que o leão é mais família do que nós, mas tudo bem. Certo? Eu gosto disso. Então, eu quero fazer aqui, ó. Deixa eu falar só para uma mãe doidona. Marcos 6, 22. Essa mãe, para mim, ela é doidona. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo, jurou-lhe Herodes: tudo o que me pedires darei, até metade do meu reino. Preste atenção. Sabe quem é Herodes, o tetrarca? O cara é ricaço, mano. Ricaço, ricaço. Entendeu? Aí, o que acontece? Dia de aniversário do Herodes, todo mundo xaropando. Estava rolando uma música. O Herodes queria que alguém dançasse. Aí a menina Salomé foi dançar para o Herodes. Está lá dançando, Salomé. O Herodes chamou, não, falou: olha, garotinha, gostei de tu, hein? Aí pode me pedir o que se quiser, pô. Te dou até a metade do meu reino. Negócio da China. Ela pegar a metade do reino, viajar para a Quinta Avenida, Nova York, de Gucci. Ela para lá. Mas a menina novinha foi perguntar quem? A mãe. Herodias. Entendeu? Mãe, e aí? Metade do reino? Ela falou: não, cabeça do João Batista. A garotinha: cabeça do João Batista? Nós pode ficar rica agora. Cabeça do João Batista. O que a filha está vivendo? Uma mãe que quer usá-la como arma para resolver seus problemas. Está assim de mãe que teve filho, não foi para honrar a Deus, foi para tentar segurar marido. Usa filho como arma. Filho não é arma, minha filha. Filho até é uma arma quando uma colocação é flecha na mão de valente.
É para mandar para o futuro, não é para perturbar. Olha o que essa maluca fez. A garotinha chegou lá e falou: ô João, ô Herodes, não vai rolar aí esse negócio de metade do reino não. Que era a cabeça do João. Eu imagino a garotinha falando: mamãe terrível, vingativa. A Bíblia nem fala do casamento dessa menina. Nem sei o que se arrumou. Quem é Salomé? A que pediu a cabeça do João. Tu casa com a mulher que pede a cabeça do outro homem? Que nem marido dela era. Se fosse marido dela, você até ia entender. Eu também pediria. Tá a fim de cortar do seu? Eu não. Aqui que eu casaria com a mulher que pede a cabeça dos homens. Deve ter morrido solteira. Certo? Então, para mim terminar, deixa eu te fazer algumas perguntas que não vai dar nem tempo de você responder. É só você pensar. Mas eu não posso sair daqui sem isso. Você que é mãe, quanto tempo você pretende liberar seu filho? Porque mãe brasileira principalmente, lá em alguns países da Europa, você entra no restaurante para comer, seu filho fica do lado de fora assim, na cadeirinha, porque não pode entrar no restaurante. Você vai em determinados resorts, em Cancún, certo? E naquela região de Punta Cana, tem o local que vai com filho e vai sem filho, que é para as crianças não atrapalhar. Aqui no Brasil, nada. A mulher brasileira parece que tem filho para casar com ele. Ai, meu menino. Quantos anos tem seu menino? 35. Meu bebê. Deve ser mãe de Peter Pan. É ou não é verdade? Quanto tempo? Deixa eu falar uma coisa para você. Existe na criação um sistema elástico. Se você puxa demais para cá e segura, e demorar muito tempo para soltar, quando você soltar, o menino vai longe. A menina vai longe. Então, quanto tempo a senhora pretende libertar seu filho, dona? Liberdade deve ser gradativa e monitorada. Meu filho pode ir, vai onde? Ali. Então, deixa aí. E depois vai lá, escondido. Monitora, não deixa não. Não deixa não. Hoje estava falando lá em casa no almoço. Dei meu netinho, tem 1 ano, 2 anos. Dei o celular para ele, para ver um negocinho. Fui no banheiro, quando eu voltei, estava vendo TikTok. 2 anos. Agora o pior não é isso, é a cara que ele fez quando me viu. E ele começou a passar o dedo para ver se voltava para onde estava. O criminoso com 2 anos. E não está pior porque a mãe monitora. É ou não é? A mãe monitora e está em cima, garoto, 2 anos, 2. Parece ter um curso de miliante aqui dentro. Você está rindo? Então quanto tempo? Segunda pergunta que eu quero fazer. Quando seus filhos se casarem, estarão livres ou irão para o sistema semiaberto? Porque tem uns filhos que casam, mas continuam na prisão. Tem que passar em casa. Visitas regulares. Hein? Seu filho vai casar e você ainda quer contar com os recursos financeiros dos seus filhos casados? Não é nada nisso, dona. Deixa esses meninos, não precisa responder não. Você tem medo do seu filho gostar mais de outra mulher do que de tu? Pensa seu filho falando assim: mãe, o frango com batata da minha mulher é extraordinário. Gratidão. Isso é filho que gosta mais daquela sirigata. Menina, seu filho gosta de você. É que você botou ele no mundo e a mulher que ele arrumou vira o zóio dele. É só isso. É funções diferentes. Para de estabelecer um ambiente. Meu Deus do céu. Então uma dica de ouro. Não dá para eu falar mais, está com 28, o pessoal vai entrar lá. Ó, dica de ouro para você que é mãe e quer seus filhos por perto.
Crie um ambiente que seja melhor para sua nora e para o seu genro do que para seus filhos. Você tem que criar um ambiente na sua casa que a sua nora fala assim: vamos lá ver sua mãe e seu pai. Nossa, quer ver eles para quê? Quero ir lá. Entendeu? E para você fazer isso, o que você tem que fazer? Não, é só assim, ó, olha só. Repita comigo. Fala assim só. Boca fechada, bolso aberto. Chegou na sua casa. Não, vamos tomar um refrigerante. Não faz nada não, vamos comprar algumas coisas. Não vamos sair. Boca fechada, bolso aberto. Acho que vai sair hoje umas mães melhor daqui. E uns homens também, né? Para ajudar essas mulheres a ser mãe. Certo? Porque hoje não tem mais esse negócio de pai e mãe, não. Pelo menos a nível de função. De macho, estou falando de macho é macho. Tem macho aqui? É isso aí, irmão. Todo homem tem seu lado feminino, mas é lésbica. Até meu lado masculino, meu lado feminino gosta de mulher. Sai fora, maluco. Olha, na verdade. Posso terminar com a piadinha? Vocês sabem que eu sou pastor. Numa roda de entrevista, o entrevistador perguntou seu nome, o cara falou Roberto. Eu sou advogado, moro em São Paulo e me especializei em causa criminal. Ok? Senhor, nome é Antônio, sou engenheiro civil, trabalho numa grande empreiteira em Minas Gerais. Senhora, meu nome é Carla, eu amo mulher, eu gosto de mulher, eu não posso ver uma mulher que eu tenho vontade de me relacionar com ela, ok? Seu nome? Meu nome é Geraldo e até agora mesmo eu achei que eu era pedreiro. Mas agora eu descobri que eu sou lésbica também. Eu gosto da mesma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Saia daqui para viver uma vida extraordinária. Primeiro, uma vida sem preconceito. Eu estou brincando, não tem problema nenhum de brincar, eu estou brincando no púlpito da igreja. Mas aqui, se alguém fizer brincadeira desagradável com alguém, por causa de uma questão sexual, por causa da cor da pele, tem sérios problemas conosco, você sabe que nós somos muito sérios. Mas o meu impulsionamento aqui é fazer você viver uma vida extraordinária, sensacional. E isso só depende de você, porque Deus já fez tudo para que isso aconteça. Então saia daqui para ser uma excelente mãe, para treinar uma turminha nova que vai viver o extraordinário. Posso ouvir um amém? Nós estamos indo para a última palestra, né? Que eu estou aqui com o meu esboço, mas eu estava sentada ali pensando. Eu realmente não sei se eu vou conseguir completar, porque é muita vitória. Vocês não têm noção do furacão que passou sobre a minha vida e do tempo que eu levei para reconstruir. E eu acho melhor eu usar apenas o versículo da mensagem que eu tinha programado e fazer um bate-papo, que eu acho que existem coisas que nem meu marido sabe. E eu tenho certeza que Deus vai operar da mesma forma. Porque Deus opera no meio da sinceridade e eu vejo quantos casais estão aprisionados, lutando dentro de uma rivalidade e às vezes não sabe nem o porquê. E eu gostaria de ler o versículo que eu separei aqui, que está no meu esboço, que se encontra em Gênesis 21, versículo 6, que diz o seguinte: Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos ficaram sabendo do que aconteceu e vão rir comigo. Feche seus olhos. Pai, não existiria nesse momento um versículo que descrevesse mais a minha história do que essa. Foram anos e anos de choro, de dor, de tristeza, e até mesmo sem saber o porquê. Então me usa de uma maneira totalmente diferente. Usa o teu filho também de uma maneira totalmente diferente. E que tu venha, Senhor, derramar uma unção que despedace todo o jugo nesse momento. E que o Senhor venha fazer da maneira que o Senhor achar melhor.
mas que vidas sejam curadas, vidas sejam libertas, e que vidas venham sorrir, como eu hoje posso sorrir, porque um dia o Senhor entrou na minha vida, e eu lhe dei total liberdade para isso, e eu estou vendo hoje aqui pessoas que me conheceram da maneira que eu era, e estão podendo hoje compartilhar, sendo minha convidada especial. Senhor, é muita honra para a minha vida, e eu não tenho palavras para descrever tudo isso, e que essas pessoas que estão nos acompanhando em casa, eles possam ser impactados pelo poder de Deus, em nome de Jesus, amém. Você quer um banco ou você quer ficar de pé? Fala, pode escolher? Pode escolher, eu só cheguei e achou que eu estava ficando velho, né? Pedi um banquinho para o velhinho, só por causa do cabelo branco. Não precisa. Então, quando eu olho para esse versículo, ele descreve totalmente aquilo que eu vivia. Eu não fui estéril fisicamente, mas as minhas emoções, devido ao furacão que passou na minha vida, deixou muitas questões a serem resolvidas. E eu olho como Sara e Abraão, que nem tinham seus nomes mudado, e o Senhor olha para Abraão e fala, eu quero ser seu amigo. E Deus quer ter uma intimidade com Abraão, e Deus chama Abraão para ser pai de uma nação. E eu fico olhando para a minha vida, Cláudia, para a sua vida. Hoje, a gente basicamente é pai e mãe dessa igreja, de muitos aqui na igreja, né, espiritualmente falando. E nós não tivemos referência nenhuma da nossa família. Tudo que a gente teve foi destroços. Eu não sei como é que foi a vida de Abraão, como é que foi a vida de Sara, mas a palavra de Deus diz que quando Deus fala com Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus fala isso com ele, Sara era estéril. E Sara larga tudo e vai com Abraão. E nessa caminhada, eles tiveram muitos altos e baixos, como nós tivemos, né? Nós começamos a nossa família. Hoje eu vejo para você e vejo para mim também, porque hoje eu me sinto mais inclusa no seu ministério. Quando eu olho para a nossa vida, a gente sem referência nenhuma familiar, e hoje as pessoas olham para a nossa família e se espelham na nossa família, e nós sempre deixando muito bem claro que nós não somos família perfeita. Né? Nós temos o nosso altos e baixos, às vezes a gente brinca, e é verdade, às vezes a gente levanta, olha para a cara um do outro, e é tudo muito amor, tudo muito carinhoso, então, mas tem dia que a gente olha um para a cara do outro e dá vontade de matar, rosna um para o outro, é uma coisa incrível, sabe? Aí isso é bipolaridade? Não, isso é uma família normal, uma família que sabe lidar com as diferenças. E eu acredito que Sara e Abraão também tinham essas dificuldades, porque quando a Bíblia está falando de Sara e Abraão, eles moravam em Ur dos Caldeus, era uma cidade magnífica. Tu imagina uma mulher que é estéril, que já está frustrada, porque todo mês uma tentativa, e até que ela envelhece e ela vê que o sonho dela jamais vai se tornar realidade aos olhos humanos, e quando ela olha para aquilo tudo, e ainda chega numa determinada idade, ela vai sair para uma terra que ela não sabe aonde, não sabe o que é, do meio da sua parentela, ou seja, daquela zona de conforto que ela estava vivendo, para viver, sabe Deus aonde. E é aquilo que eu estava falando, vai ter momentos que a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto. E se Abraão, ele insistisse na sua zona de conforto, e se Sara falasse assim, não, mas aqui eu tenho toda uma estrutura, aqui a gente está no meio da parentela, enfim, vai ter momento que a gente vai precisar sair da nossa zona de conforto, vai ter momento que a gente vai ter que arriscar.
E o que mais me chama a atenção é que Abraão, né, o pai dele era idólatra, fabricava santo, então ele não tinha uma intimidade com Deus, assim como muitas vezes, quando nós entramos, como começamos a nossa caminhada espiritual, a gente não tinha muita intimidade com Deus, e a gente não tinha pessoas para falar, vai por aqui. E olha o que Deus está fazendo na nossa vida hoje. E tem muito mais. Eu me lembro das promessas que Deus fez na sua vida, e eu olhando, e eu falando, meu Deus, e Ele fez muitas promessas na minha vida também, só que dentro de mim tinha um vazio, eu me sentia estéril. Quantas vezes na minha vida eu passei a noite chorando, enquanto você dormia, não sei se você sabe disso, porque eu não me encontrava naquela história que Deus estava projetando para você. Quantas vezes eu me escondi atrás da minha obesidade, eu me escondi atrás de tudo aquilo, do meu medo, sabe, da minha insegurança, e vendo você crescer, e chegando a um ponto de falar assim, é inalcançável. E você com tanta delicadeza, com tanta gentileza, eu sou tão grata a você. Primeiramente a Deus, porque eu acredito que o Senhor colocou você na minha vida, né? E eu sou muito grata pela sua gentileza, por esperar o tempo do meu amadurecimento, por nunca me obrigar, você tem que ir à igreja, você tem que assumir o ministério de mulheres. Não, foi um amadurecimento. Sabe, eu olhei e eu falei assim, eu preciso mudar de vida, eu preciso reconstruir, eu preciso falar para as mulheres que por mais doloroso que a vida tenha sido para você, por mais perdas que você tenha tido na sua vida, você precisa reconstruir, você precisa arrancar os lixos, você precisa tirar os destroços de cima de você, você precisa se reerguer. Porque Deus não nos chamou para ficar no chão. E às vezes, Deus coloca pessoas maravilhosas ao nosso lado. Eu não sei qual é o seu estado civil hoje, mas eu quero te dizer, você que está aí também, eu quero te dizer que você faz parte da história desse homem. Às vezes você imagina que não faz, mas você faz sim. E muitas vezes eu ficava agressiva comigo mesma, achando que eu não cabia dentro da história dele. Mas Deus, Ele é apaixonado por família. Foi Deus que formou a família. E quando Deus fala com Abraão, Ele estava chamando Sara. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, agora eu entendi porque estava pedindo no banco. Porque eu quase caí aqui com a declaração dessa. Bom, deixa eu fazer como ela, né, usar o texto primeiro. Abraão, ele não tinha uma cultura que o colocou inicialmente na fé em Deus. E é por isso que ele leva Ló com ele, porque Ló é meio que uma saída de emergência para Abraão, certo? O que ele está pensando ele é meu sobrinho, ele é órfão e eu vou adotá-lo, já que Sara é estéril. Se tiver algum percalço no meio do caminho, a promessa se cumpre, certo? Sendo alguém da minha família. Mas quando Deus diz a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, inevitavelmente Sara estava inclusa. Quando ele usou a expressão, de ti farei uma grande nação, você vai ser pai, ali ela estava sendo incluída. Minha mulher, na verdade, casou com um motorista, certo? Eu não era pastor. Minha mulher conseguiu enxergar coisas que nem eu mesmo consegui enxergar. Muitas coisas no meu ministério, ela conseguiu enxergar primeiro e eu não via. Muito potencial que eu descobri ao longo da minha caminhada, foi visto primeiro por ela. Então, Deus me deu muitas coisas preciosas, mas só uma delas Ele me deu para ir até o último dia de vida, que foi minha esposa, certo? Então, desculpe a expressão que eu vou usar, mas eu
construir a minha história do lado de uma guerreira e não vou terminar do lado de uma aventureira, certo? Eu vou com esta mulher, com todas as minhas forças e no que eu puder, até o último dia, né, de nossas vidas. Mas foi um grande desafio, porque realmente eu queria incluí-la. E o estereotipo de beleza, né, nos lugares que eu ia, as mulheres tudo, aqui é que, glória a Deus, nós quebramos um pouco esse. Então você vem bem à vontade, largadona, na sua, do seu jeito, mas você sabe que normalmente evento de mulher, o negócio é uma mais, né, dondoquinha do que a outra. Então ela chegava lá, a mulher tudo emperequetada, e ela pode fazer qualquer tipo de roupa. Ok? Mas ela tinha um problema com o corpo, e ela não ia. E eu ficava muito triste. Eu chegava lá, por muitas vezes eu tive que tolerar os outros falando que eu não tinha um casamento legal, porque minha mulher não andava comigo. Cadê sua mulher? A mulher dele não vem, tem alguma coisa de errada aí. Os que já andam com a mulher são ruins, imagino que não andam. E eu tinha que ouvir isso, e ela sabe disso, isso me doía muito, certo? E eu também cometi o erro de ficar dizendo para ela que eu gostava do corpo dela do jeito que era, do jeito que ela era, e era mentira. Eu gosto do jeito que ela é hoje, ok? Mas eu também não podia falar isso na época, né? Ok, nós estamos aqui para abrir o coração, eu estou falando mesmo, depois eu vim consertar o relacionamento de vocês e atrapalhar o meu. Mas, por muito tempo eu caminhei sozinho e eu era muito egoísta. Muito egoísta. A primeira pergunta, quando você me pedia dinheiro, qual era? Para quê? Para quê? Não deu para te roubar, miserável, não é verdade? Eu cometi o erro da maioria dos homens. As melhores coisas eram para mim. Eu também já fui um ogro. Eu não aprendi a ser marido com meu pai, com as referências que eu tenho ao meu redor. Eu aprendi a ser marido com a palavra de Deus. Certo? Hoje ela sabe, o primeiro carro zero que eu comprei na vida é o dela. Porque hoje, na minha cabeça, certo? Ela vem primeiro, certo? Eu venho depois. Isso não quer dizer que eu abri mão da minha vida e virei um babaca. Continuo homem como sempre fui. Mas aprendi que uma das grandes coisas que me fazem a ser homem é ter o reconhecimento e colocar a minha esposa no lugar que ela tem que ficar. Tem dia que realmente o bicho pega. Você viu que ela falou aqui, chorou. Lembra do que eu falei antes? Segue o protocolo, ok? E é desse jeito, problema todo mundo tem. Nós não temos nada de perfeição, temos 2 filhos, tem dia que os meninos acertam, tem dia que erra, tem dia que me puxou quando esboça a inteligência, tem dia que fica bravo quando puxa ela, ok? E nós vamos vivendo nesse ambiente tão agradável que é o contexto familiar. E como Abraão, hoje sim nós vivemos uma promessa de Deus, porque o impossível aconteceu. E Deus nos deu a igreja de presente, e ela disse que nós somos pais. Só que o nosso modelo de paternidade é bem bagunçado, porque nós estamos aprendendo a ser pais. Então eu sei que você que caminha conosco, às vezes sente muita falta da nossa presença. E isso vem muito do modelo que nós fomos criados. Sabe, aquele modelo praticamente solitário, né? A mãe dela praticamente partiu, tinha 12 anos de idade, né? Hein? Quando ela... Quando aconteceu o episódio, 12, depois 18. Certo? E eu fui meio criada, moda, vamos embora, estou aprendendo a me aproximar das pessoas, a me relacionar. Mas eu posso dizer uma coisa para você, principalmente você que caminha conosco. Nós não vivemos fantasia, não. Nós vivemos uma vida à vera. Entendeu? E louvado seja Deus, e agradeço a Deus pelas palavras que quase que eu chorei. Agora, uma coisa que tem nos ajudado muito, logo se encontra também no versículo mais à frente, porque eu estava ouvindo ele falar sobre crise, quando houve fome na terra, né, obrigou a Elimeleque sair com a sua... Elimeleque?
Elimeleque saía com a sua família, e quando houve fome, ali Abraão, ele foi obrigado a ir a descer ao Egito, e quando ele desce ao Egito, antes de descer, ele olha para Sara e fala assim: eu estou com medo, porque você é muito bonita, e eles certamente vão me matar. E antes do pré-congresso, e eu tenho me treinado, ele também tem se treinado para a gente conversar, falar dos nossos temores, porque às vezes você está com uma pessoa maravilhosa, e você olha para mim agora e pode pensar assim: você não tem noção de com quem que eu vivo, ou com quem eu vivi. Mas certamente, se nós rasgássemos os nossos corações e falássemos das nossas dificuldades, eu, por exemplo, não me lembro se foi um dia antes ou 2 dias antes do pré-congresso, ele me fez uma pergunta e eu rasguei o meu coração para ele. E a partir daquele dia, ele passou a me olhar com outro olhar. Ele passou a cuidar de mim de uma maneira diferente. Ele sempre me tratou bem. Mas quando eu abri o meu coração, eu falei dos meus temores, eu chorei porque eu falei: isso me machuca, isso me magoa. Às vezes a gente está ao lado de pessoas, seja marido, seja namorado, seja irmão, seja irmã, seja pai, seja lá quem for. Às vezes a gente está ao lado de pessoas que a gente não fala dos nossos sentimentos. Parece que a pessoa que está ao lado, ela tem bola de cristal, e ela é obrigada a saber tudo. E Abraão, ele não espera que Sara imagine que ele está com medo. Não, ele abre a boca dele e ele fala: eu estou com medo. Ele prefere ver a mulher dele ir para um harém, mas saber que ela está lá, porque ele amava. Existem vários tipos de amor. E tem pessoas que elas estão tão machucadas que quando ela ouve a gente falar isso, ela fala: mas espera aí, você está falando o quê? Que é para mim ser submissa? Que é para mim... Porque não tem noção do que é submissão. Não tem o que é noção você chegar, rasgar o coração conforme eu rasguei. Hoje, já no congresso, o cuidado que ele teve comigo, a paciência que ele teve: não, vamos sentar, vamos preparar a palavra. A gente preparou a palavra juntos, só que eu estou sentindo que o momento é outro. O momento é de falar esses bastidores aqui que ninguém tem coragem de falar. Chega aqui e fala assim: tudo é lindo, ele é maravilhoso, eu também sou maravilhosa, volta e meia eu tenho um alto e baixo. Não, mas não tem coragem de falar por trás dos bastidores o que acontece. Principalmente quando a gente fica calado. Mas não, Abraão, ele se rasga para Sara. Então eu quero dizer para você nessa noite: se rasgue para o seu cônjuge, se rasgue para o seu pai, para a sua mãe, abra o seu coração, porque aquele que confessa alcança misericórdia. Deus, ele vai te proteger, ele vai guerrear a teu favor. A partir do momento que você é sincero, a partir do momento que você abre o teu coração, a partir do momento que você se expõe, você não precisa de ter medo, porque Deus vai cuidar de você. Mas tem pessoas que elas estão tão machucadas, tão feridas, que ela acha que ela não tem que fazer isso, porque ela vai dar moral para o outro. E ela acaba se enfiando numa bola de neve, e ela não consegue reconstruir, ela não consegue avançar. O que você diria sobre Abraão nesse momento? Eu acho que uma das maiores dificuldades do homem é assumir suas fragilidades. Muitos de nós, muitos maridos estão enfrentando crises em ambientes corporativos horrorosos, enfrentando um chefe opressor, enfrentando uma exigência de produtividade. O ambiente está sufocante. Ou às vezes ele está sendo aliciado por uma mulher no ambiente de trabalho. Mas poucos homens têm coragem de chegar em casa e dizer para suas esposas o que estão dizendo, ou o que está vivendo, o que está acontecendo. Na verdade, eu já preguei uma mensagem sobre isso, que o tema era nudez, falando sobre a importância de ficar nu um perto do outro. Enquanto Adão e Eva estavam nus, eles viviam muito bem. O problema foi o dia que Eva começou a se vestir. Ela ainda continuava nua fisicamente, mas ela estava vestida emocionalmente.
Ela começou a sonegar informações daquilo que sentia, do desejo que estava nutrindo por uma árvore, por um fruto. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós temos medo de falar de nossas deficiências, de nossas debilidades, de nossas fraquezas, de que um homem bonito está olhando para você. Você não falaria isso para seu marido. E o pior, você está gostando porque a crise que você está vivendo no seu casamento está te expondo a isso. Ou você está tendo algumas necessidades. E por que é que nós não falamos? Porque temos o mesmo, ou a visão de que pode acontecer conosco o que aconteceu com Noé, lembra? Quantas vezes Noé viu seu filho Cã pelado, nu, na vida, mas bastou aquele menino, uma vez, entrar na tenda e ver seu pai nu, que foi lá fora e contou para os outros. Às vezes nós não abrimos o nosso coração, porque a vida é muito solitária, sabe? Nós temos medo de ver nossa intimidade exposta. Eu acho maravilhosa essa palavra, porque nós estamos falando do pai da fé. O cara, Abraão, foi um cara extraordinário. E para mim, uma das coisas que faz dele extraordinário, não é simplesmente ir lá oferecer seu filho, é chamar a sua esposa e dizer: querida, eu estou morrendo de medo, sabe? Eu preciso da sua ajuda nesse momento. Então, para mim, eu aprendi uma grande lição, sabe? O dia que eu fiz o exame e que tinha a possibilidade de ter câncer, eu fiquei introvertido, fechado, e não queria falar com ela, e estava com medo de fazer o exame e dar positivo, e eu abri meu coração para ela. Ela ligou para um médico amigo para marcar uma consulta para que eu fizesse, porque eu estava com medo, e muitas vezes a minha postura, sabe, um pouco mais rude, fez com que ela sonegasse informações, porque muitos de nós, às vezes, homens, arrumamos problemas por tão pouca coisa, que tem mulher que tem que comprar as coisas escondidas no cartão dos outros, para dar uma pernada no marido, não porque está comprando algo supérfluo, porque está comprando algo necessário, mas não pode comunicar a ele, porque ele sempre vai adiar, porque ele nunca parou para ouvir. Então eu diria hoje, fique nua para seu marido, para seus filhos, para seus pais, dizendo realmente, é lógico que você não vai ser compreendida inicialmente, até porque essa não é uma prática muito comum, mas ao longo do tempo vai se construindo esse tipo de relacionamento. Essa é uma passagem de Abraão que me emociona muito, porque, e fala muito comigo, porque ele realmente abre o seu coração, algo que não era muito comum, nem naquela época e nem hoje. Uma das coisas também que me chama a atenção, só para a gente finalizar por causa do tempo também, é que quando Deus fala, sai da tua terra, do meio da tua parentela, os casais que hoje em dia querem deixar mãe, pai, irmão, família no meio, causando aquele tumulto, e quando eu vejo mais à frente, quando a história vai seguindo, me parece que eles estão tendo algum tipo de afastamento, algum tipo de clima pesado, porque Abraão, ele está fora da tenda, em pleno luz do dia, e todos sabem que no deserto é quente, ou seja, devia de estar pior dentro da tenda com Sara, porque o clima estava pesado, do que estar do lado de fora. Então aquele casal, ele estava tendo atrito, e de repente Abraão, ele chega receber a visita do anjo, né, ou da trindade, como assim preferirem. Ele recebe aquela visita e o anjo pergunta: aonde está a tua mulher Sara? E ele fala: ela está aí, porque ela estava escondida, ouvindo. Por quê? Porque ela não se sentia fazendo parte. Então, ela chega a dar Agar, né, como para gerar o filho. E uma das coisas que eu paro para pensar, ao invés de você dar aquilo que você acha que a pessoa precisa, ou que a pessoa merece, que você trate de saber, como as pérolas aos porcos, como você mesmo já falou sobre isso, né? Então, a necessidade que a gente tem de saber sobre isso. Na verdade, nós vivemos por muito tempo debaixo da expressão: faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Mas hoje nós descobrimos que é melhor gastar um pouco mais de tempo para descobrir o que o outro gostaria que fosse feito a ele.
ao invés de fazer a ele o que você gostaria de receber. Porque nem sempre a minha pérola é a pérola da Mary. Eu, por exemplo, eu sou rural, ela é urbana, eu gosto de esporte, ela gosta de filme, nós somos... Então, se eu chamá-la para... Pensa num casal diferente, muito diferente. Eu gosto de escuro, ele gosta de claro. A luta que é para dormir. Hoje eu dei uma pernada nele, porque a janela estava ali, aquele raio de luz. Você viu que eu dormi no seu lugar hoje, né? E deixei a luz batendo no seu olhar, para você sentir o que é. Foi de propósito. A primeira vez que ela trocou de lugar comigo, eu dormi Confesso, com a miserável de uma lâmpada. Eu botei o blackout antes de sair de casa. Olha como é que Deus opera, a gente está vendo. Que maldade. Pois é, a gente podia até terminar com a briga agora aqui, né? Bom, gente, eu quero já finalizar aqui, né? Sei que ela vai fazer aqui a finalização, mas eu queria agradecer a Deus. Nós vamos agora, dia 11 de janeiro, chegar a 29 anos de casado, para a honra e glória do nome do Senhor. E hoje, o nosso relacionamento é bem melhor do que foi no começo, que foi bem conturbado, por causa da imaturidade, é o que ela estava falando. Né? Por que criança não casa? Você sabe por que criança não pode casar? Criança não pode casar porque não tem maturidade sexual e nem maturidade emocional. Por isso que não pode casar. Alguns adquirem maturidade sexual, mas não adquirem emocional. Você, para casar, quando ele disse, eu saio da tua terra, da tua parentela, primeiro porque a família de Abraão era uma família que nunca concretizava nada. Sai para ir para Canaã e para no meio do caminho. Então Deus está falando, deixa essas tralhas aí que nunca termina nada, com vidinha medíocre, e vem andar comigo que eu vou levar para você para lugares que nenhum dos seus nunca foram. Já começa por aí, certo? Mas quando eu olho essa questão de trazer o Ló, né, alguém da família junto, é muito complexo, certo? Pessoas que se casam e quer levar a mamãe junto. Mamãe é linda, te botou no mundo, é estranho. Mas casou, mamãe, atriz coadjuvante. O principal agora é a esposa, é o marido. É doloroso falar isso, né? E agora eu tenho certeza que você está pensando na sua sogra. Mas não é dela que eu estou falando. Eu estou falando de você como sogra. Entendeu? Porque você tem uma toxina muito parecida com a da véia, mãe do seu marido. Então, entenda bem, amadurecer, certo? É muito importante. Eu costumo dizer, e encerro aqui, que quem vai viver junto por muito tempo, vai ter que ver depois de muito tempo de jornada, uma mulher ter que dedicar uma boa parte de seu tempo para cuidar de seus pais. Às vezes uma parte dos recursos financeiros terão que ser canalizados para seu marido pagar o plano de saúde de seu sogro ou da sua sogra. E ele tem mais 5 irmãos e nenhum deles coloca a mão no bolso. E você, ao invés de querer que eles ajudassem, você quer que seu marido se comporte como eles. Mas eu aprendi uma coisa. Cônjuges que cuidam de seus pais na velhice, também vai cuidar de seu cônjuge. Então, nosso propósito aqui, nós não temos poder para mudar seu passado, mas nós temos poder para influenciar seu futuro. Então, saia daqui. Numa das minhas mensagens, eu disse, nós não queremos controlar sua vida. Não. Nós queremos apenas direcionar seu voo. Dar direção. Voe, mulher. Vai viver o incrível. Porque o negócio está na moda. Está na moda. A mulher tão em alta. Empoderada pra caramba. Certo? Louvado seja Deus. Mas não faz besteira não. Porque o homem ficou empoderado e fez besteira. E está aí, nós estamos sofrendo pra caramba. Então acho que vocês são mais inteligentes um pouquinho. Erraram na escolha do marido, mas isso é fácil de consertar.
certo? Só você que acertou. E eu agradeço a oportunidade, porque eu estou acostumado a pregar em outros lugares, assim, congresso dos outros, mas minha mulher me chamar para pregar no congresso dela. Então, querido, quero ir com você até o último dia da minha vida. Fique cada vez mais bonita, certo? Eu te amo. Tenho planos para nós hoje ainda. Deus abençoe. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 7. Na verdade, eu vou basicamente narrar para você um pouco do 7 e do 8. Coloca para mim a partir do verso 1. Isso aí. João 7:1. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar seus feitos em secreto. Já que você faz essas coisas, mas manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então, Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês, qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês à festa. Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galiléia. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em secreto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero falar um pouco com vocês hoje. Como conviver num ambiente de incompreensão? Como conviver num ambiente onde o seu modelo de vida se diferencia dos demais? Como se comportar num ambiente onde as pessoas não conseguem entender o que você faz, não conseguem entender como você se comporta, não conseguem entender como as coisas estão acontecendo com você, sejam essas coisas positivas ou negativas. Muitas vezes as coisas positivas, elas podem ter que enfrentar uma incompreensão, trazendo à tona um imerecimento de quem vive, buscando localizar falhas e erros, cujos quais desqualifiquem você de vivenciar tudo isso. Se você vive coisas que não são positivas, vive dor, perdas e muitas vezes caos, também pessoas vão procurar alguma coisa que te qualifiquem para vivenciar tudo isso. Você vivencia isso porque está com esse estilo de errado, porque fez isso, porque fez aquilo. Ou seja, a incompreensão é algo que nós podemos enfrentar em qualquer ambiente. Então eu quero começar com esse texto e depois nós vamos a João 8. O texto que lemos, não sei se você notou,
Jesus está na Galileia, provavelmente em Nazaré. Está vivendo com sua família. E ele não vai para a Judéia, porque as outras vezes que esteve lá, tentaram matar Jesus. Então Jesus optou por não ir para lá, para não ser morto. Eu não sei se você observou, mas os discípulos de Jesus não estão com ele nessa ocasião. Ele está com seus irmãos, que estranhamente chamam Jesus e aconselham Jesus a ir para a Judéia. Olhe bem, na Judéia estão querendo matar Jesus, e Jesus optou em ficar na Galileia. Os irmãos de Jesus chamam Jesus e dizem: por que é que você não vai para o lugar onde estão querendo te matar? No mínimo, é estranho se nós não continuarmos lendo e observarmos o que os irmãos de Jesus pensam a respeito dele. Primeiro, eles estão confusos, porque viveram com alguém que saiu do mesmo ventre, que recebeu a mesma instrução e que agora começa a fazer coisas, a se comportar de uma maneira bem diferente de seus irmãos. Os irmãos já viram Jesus fazer alguns sinais, já descobriram que ele é capaz de fazer algumas coisas. Então, para sustentar o conselho, para que o conselho não pareça ser tão malicioso, os irmãos vão dizer a Jesus que já que ele faz tudo isso e que ele tem poder para fazer essas coisas tão legais, por que fazer em Nazaré, uma cidade que ninguém costuma frequentar? Por que fazer num lugar tão secreto? Todo mundo que faz coisas tão grandes deve ganhar notoriedade. Esse é o conselho, ou pelo menos o argumento dos irmãos. Se nós olharmos isso mais a fundo, vamos descobrir que Jesus não está com seus discípulos na Judéia, porque ele está jurado de morte na Judéia e não quer que seus discípulos corram perigo por causa de sua presença. Se olharmos os irmãos de Jesus, vamos ver que os irmãos de Jesus estão impulsionando Jesus para um lugar de perigo, talvez para que não tenham mais que conviver com aquele que mostra para ele todos os dias, ou para eles todos os dias, que é possível viver uma vida de santidade. Jesus não era um crente que ficava dizendo para seus irmãos tudo o que eles faziam de errado. Essa não é a postura de um crente de verdade. A postura de um crente de verdade é viver uma vida que mostre para as pessoas que é possível vencer o pecado e viver uma vida decente. É assim que se porta o verdadeiro cristão. Não que isso não vai incomodar, porque quando você convive com o estilo de vida correto perto de quem não consegue, você não precisa acusar essas pessoas verbalmente. Seu comportamento e seu estilo de vida já é altamente acusador. Então pare de perguntar por que você trabalha num lugar e tem um estilo de vida e as pessoas muitas vezes não gostam do seu estilo e você não acusa ninguém. Acusa sim. Você é um testemunho vivo de que nós conseguimos viver uma vida santa na presença do Eterno. Amém? Isso. Mas aí Jesus diz a seus irmãos: não é chegada a minha hora de ir para lá. Faça o seguinte, vão vocês. É hora de vocês, podem ir. É a festa dos tabernáculos. Ela vai estar acontecendo. Jerusalém vai estar cheia de pessoas. Vão vocês. E eu não sei se vocês observaram,
Mas assim que os irmãos de Jesus saem, o texto diz que Jesus foi. Ele também foi para Jerusalém. E por que é que ele não foi com seus irmãos? Pelo mesmo motivo que não estava com seus discípulos. Enquanto os irmãos de Jesus querem ver Jesus morto, Jesus não quer ver seus irmãos em perigo. Jesus pensa o oposto das pessoas que pensam o oposto dele. Pode parecer estranho, mas mais estranho ainda é quando alguém que é mau consegue transformar você em alguém mau também. Quando alguém é tão ruim com você que conseguiu te transformar em alguém ruim, esse alguém não é seu inimigo, ele é seu discipulador, ele é seu mestre. Ele foi tão ruim com você e fez tão bem isso, que ele transformou em você ruim também. Quando o seu marido te trai e você trai seu marido, você mostrou que tipo de mestre tem. É assim que funciona. A maneira de Jesus gerenciar suas emoções e que desejar o bem àqueles que lhe desejavam mal, em fazer o oposto, é algo extraordinário. Jesus vai para lá, e eu não sei se você viu o texto, os discípulos dele estão lá, os irmãos dele estão lá. Então onde vamos procurar Jesus? No meio deles. Mas Jesus está? Não. Por que não quer estar? Porque está com medo deles? Não. Porque Jesus está pensando em manter seguro as pessoas que Ele ama. Diga para quem está do seu lado o seguinte: você sabia que Jesus te ama? Diga para ele agora: você sabia que Jesus deseja te manter seguro? Grave isso que eu estou falando, para que mais à frente você entenda. As pessoas começam a perguntar: cadê ele? Onde ele está? A festa está acontecendo. E de repente ele aparece. Não está com os discípulos, não está com os irmãos. Então está todo mundo seguro, menos ele. Ele não. A conversa é em torno dele. Se você ler o restante do capítulo 7, eu não tenho tempo para ler tudo, que é grande. Mas você vai ver que as pessoas começam a falar a respeito dele escondido, para que os judeus não saibam que ele é a pauta da festa do tabernáculo. Mas está todo mundo discutindo se ele tem poder, se ele não tem, se ele é um enganador, se tudo que ele faz não é feito pelo poder oriundo do inferno, de Satanás e dos demônios. O povo está conversando e cada um pensa uma coisa diferente a respeito dele. Cada um tem uma opinião do que ele faz, de como ele pensa, de como ele age, certo? Ninguém consegue compreendê-lo direito. Por quê? Porque ele não segue o padrão. As pessoas não conseguem enxergar nisso. Ele vê valor onde as pessoas não conseguem ver valor. Ele quer dar oportunidade às pessoas que ninguém daria. Ele entra na casa de pessoas para comer que pessoas não comeriam. Ele consegue enxergar coisas e valores onde as pessoas não conseguem. Então está todo mundo muito confuso. Como ele oferece a oportunidade a pessoas que ninguém ofereceria. Então está estranho para todo mundo. E Jesus sabe disso. Está estranho para seus irmãos, que não conseguem entender. Está estranho para Nazaré, um lugar que Jesus quase não pôde fazer nada. Está estranho para seus discípulos, que não conseguem entender. Ele anda em cima d'água, ele faz determinadas coisas. Está estranho na sinagoga. Na metade do capítulo 7 para frente, Jesus está ensinando e as pessoas estão confusas. De onde vem tanto conhecimento? Como ele, que não é alguém que estudou tanto, tem tanta informação e mais,
tem tanta habilidade. Agora ele não está sendo mais avaliado por cabeças de bagre, pelo povo em comum. Agora ele já chegou numa casta mais elevada, certo? Os homens que dedicam suas vidas o tempo inteiro a se debruçar sobre o Velho Testamento, a olhar todas as profecias e todas as passagens bíblicas, eles também não conseguem entender. Então, ninguém entende Jesus. Está difícil. Como conviver com alguém que nós não conseguimos entender? Como conviver com alguém que faz com que eu veja e descubra minhas mazelas? Esse é um grande desafio. Por onde Jesus passava, era isso que ele via, era esse comportamento. Mas agora a discussão é grande. E sabem tão pouco a respeito dele, porque ele mora na Galileia, mas nasceu na Judéia. Ele nasce em Belém, então não há nada de errado para se cumprir a palavra sobre ele. Qual é o problema disso? É que nós sabemos disso, mas eles não. O que eles pensam é que Jesus é de Nazaré, ele cresceu em Nazaré, ele não é de uma família nobre, ele não viveu numa casa que era referência da rua, não. A casa que Jesus morava, ninguém sabia. Você pode ir hoje, vá hoje a Jerusalém e procure saber onde Jesus morava, qual era a casa dele em Nazaré. Alguém sabe? Não, ninguém sabe. Hoje a casa visitada, certo de que ele viveu por um períodozinho ministerial, depois dos 30 anos até o 33, morou lá uns 2 anos aproximadamente, é a casa da sogra de Pedro, em Cafarnaum. Então as pessoas não conseguem entender, mensurar. E você acha que isso mudou? Muito pouco. A incompreensão é algo que continua na mente das pessoas quando olha para alguém que resolveu viver uma vida com Cristo. A incompreensão é muito difícil quando o casal resolve colocar Cristo no centro do seu casamento. Um homem que consegue colocar o Senhor à frente, no centro dos seus negócios. Uma pessoa que cumpre os princípios, que paga seus impostos, que vive de forma digna, ainda é uma pessoa muito estranha. Ela é estranha porque se veste de uma maneira esquisita. Não quer mostrar o que a maioria das pessoas mostram, não pensam do jeito. O mundo mudou muito pouco. No que diz respeito à tecnologia, muito. Porque o mundo físico e emocional mudou muito, mas o mundo espiritual continua do mesmo jeito que começou. Ele não muda. E é assim que funciona. E quando olhamos para isso, o que vemos é a discussão. Agora na elite dos pensadores, dos estudiosos, que sequer são capazes de saber onde Jesus nasceu. A discussão é a mais descabida. Examine as Escrituras e observe se algum profeta renomado veio da Galileia. O Messias virá de Belém. E aí? Não seria fácil descobrir isso? Sim ou não? Sim ou não? Bastava perguntar a mãe. Ele nasceu onde? Mas descobrir que Jesus era de Belém não era a solução. Aumentaria o problema. Porque tem coisas que é melhor não descobrir. Tem coisas que é melhor fazer vista grossa. Certo? Tem coisas que é melhor fingir que não está acontecendo. Porque se descobrirmos por que acontece, talvez pode piorar. Se descobrir por que fazemos de fato, pode ser pior. Então, para que eu não olhe para mim mesmo e descubra que o que eu faço é uma escolha minha, é melhor culpar meu pai. É melhor culpar minha mãe. É melhor culpar um trauma.
é melhor culpar o pastor, o vizinho, o cônjuge. É melhor. Fica mais suave. Eles não enxergam porque não querem enxergar. Um dos camaradas que caminha com eles, Nicodemos, venceu isso, e no capítulo 3 do Evangelho de João, encontra-se com Jesus. Ele faz parte do fechamento do capítulo 7. Certo? Porque Nicodemos começa a tentar defender Jesus, dizendo: é costume nosso defender um homem sem antes ouvir o que ele tem a dizer. O que Nicodemos está dizendo é muito simples: vamos trazer Jesus até aqui e vamos perguntar a ele, e vocês, né? Provavelmente ali ele está dizendo, e nós vamos ver o que ele tem a dizer, ainda que o Nicodemos já tenha visto no capítulo 3. E aí novamente, alguém diz: examine-se, isso é coisa, aceitar este homem, esse impostor, é coisa desse povo que nada sabe. Algum dos nossos creram nele? Nicodemos sim, mas não teve coragem de falar. O versículo termina, coloca 51, assim, eu acho que é 51 ou 52, não sei até onde vai João, o último versículo do 7, 53, e cada um foi para a sua, acabou. Cada um foi para a sua casa. Mas no capítulo 8, a história muda. O personagem central continua sendo Jesus. O objetivo dele continua sendo o mesmo de hoje. Protegeu e salvou seus irmãos, não os conduzindo. Protegeu e salvou seus discípulos, não estando com ele. Mas no capítulo 8, coloca o verso primeiro. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante de adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Olha para mim, novamente. Vamos observar que Jesus vai entrar em cena novamente. Me parece que os seus algozes são os mesmos. Mudou apenas o tempo. Foi só refletir o que deveria fazer durante aquele período. E agora eles vão até Jesus, trazendo na mão uma pecadora, que podia ser eu, podia ser você. É muito comum olharmos um pecador e não nos colocarmos no lugar dele. Olharmos alguém que está vivendo uma dor e não nos colocarmos naquele lugar. Se fosse alguém que estivesse num bom carro, numa boa casa, aí nós gostaríamos de estar no lugar dele. Certo? Mas aquela mulher, quem é aquela mulher? Aquela mulher sou eu. Aquela mulher é você. Quem é aquela mulher? Aquela mulher é alguém que está sentenciada de morte. Pastor, mas eu não estou sentenciado de morte. Não. Não está? Todos nós estamos. Só não sabemos quando ela vai acontecer. Tem um dito popular que diz que para morrer, basta estar vivo. Mas eu quero te mostrar por que essa mulher vai viver isso.
O texto do verso 1 diz: Jesus estava no Monte das Oliveiras, do outro lado. Vamos imaginar daqui um pouco depois da Praça da Pedreira, da Mantiqueira, talvez? Um pouco depois. Monte das Oliveiras, você está de frente para o outro lado. Jerusalém está do outro lado. Basta descer o vale e está do outro lado. Jesus veio para o lado de cá e ele está orando a madrugada inteira. A Bíblia diz que aquilo que fazemos nas trevas, às escuras, uma hora vai aparecer. Tudo vai vir para a luz. É assim que funciona. Jesus está orando no monte e uma mulher está com um homem que não é dela na cama. A madrugada era a mesma para os dois, para a mulher e para Jesus. Qual é a diferença? Que um é o Salvador, o outro é o pecador. O que o pecador deveria estar fazendo? Pecando. E o que o Salvador deveria estar fazendo? Salvando. Isso vai mudar porque o pecador, quando encontra com o Salvador, não leva o Salvador para o inferno, mas quando o pecador encontra com o Salvador tira o homem do inferno. Escreve o nome desse homem, dessa mulher no livro da vida. O caminho vai se cruzar, mas é importante entendermos isso. O que ela está fazendo? Pecando. O motivo que a fez, não estou aqui para. Agora, diga-se de passagem, a lei do Moisés dizia que a adúltera deveria morrer a pedrada, sim ou não? E eu te pergunto, a mulher que estava adulterando sabia dessa lei, sim ou não? Sim ou não? Então ela queria morrer? Fala sério. Vou aqui contextualizar por dias de hoje, de olho fechado, para não parecer que o pastor está. Um cara solteiro, que namora, que está noivo, quando ele está fazendo aquilo lá, que os casados quase não fazem, mas sabem o que é. Ele está querendo morrer? Sim ou não? Não, ele não está querendo morrer, não. A pessoa, quando peca, ela não está nem pensando na morte. Então a dona está lá, vivendo a vida dela, sim ou não? Estava dando algum prazer para ela, momentâneo? Sim, então a dona está lá. A noite está escura para os dois. Para Jesus e para ela. Está certo? O que estão fazendo é que é diferente. Então amanheceu para Jesus. Quando amanheceu para Jesus, será que amanheceu para ela? Sim ou não? Então chegou a hora de prestar conta. Chegou a hora, finalmente. Então vamos embora. Jesus vai para o templo. Ele vai se apresentar, vai falar com as pessoas, vai continuar o processo de entrega daquilo que ele recebeu. Ela foi capturada no leito. Pegaram a mulher e vão matá-la. Ela até mereceria morrer. Dependendo do dia que ela pegar você, se você estiver meio irritado, você vai falar, quer saber de uma coisa? Ela sabia mesmo, era uma mulher sem vergonha, safada, com licença da palavra no altar, tá bom? É só para ficar claro, certo? E a gente pensa assim, tem ou não tem? Tem ou não tem? Às vezes a gente pensa que tem. Tem gente que você deu um conselho, você deu 10 conselhos, você deu 10 conselhos, você... e faz tudo o contrário, aí vem, dá vontade de você falar, dá vontade de você falar, vá para o inferno, miséria, dá ou não dá? Dá vontade, você está sem paciência, você olha e diz assim, essa pessoa merece ou não merece? Não merece, não.
Não merece não. Ô, peraí, poxa. É só impulsionar você. Você já vira discípulo do chifrudo? Não merece não. Não merece não. A pessoa errou, falhou, mas ela não foi criada por Deus para ir para o... Então, nós não somos agente de condenação. Nós somos agente de salvar. Nós não somos cúmplice. Entendeu? Aí não, poxa. Todo mundo pega, eu vou pegar também. Todo mundo faz, eu vou fazer. Aí não. Esse dia o cara falou comigo que ia fazer eu já falei isso aqui, ia fazer um gato no meu relógio. Samuel. Eu falei, gato, e estava caro aquela época de bandeira vermelha, sabe? Lembra? Falei, um gato. Esse dia a gente estava até conversando sobre gato. Aí eu falei, gato. Quando ele falou economia, eu falei, gato. Gato é de Deus, não é? Gato é de Deus. Nossa, ele falou, pastor, o senhor paga quanto? Eu falei, quanto pagava? Ele reduziu assim uns 70%. Eu falei, miau. Caraca, falei. A primeira, aí ele veio com os argumentos. Porque pensa assim, pastor. A gente já paga imposto em tudo. Eu falei, é mesmo. O pessoal nas comunidades gasta energia demais e a gente que paga, o senhor não acha injusto? Eu acho mesmo. O cara é bom no gato. E o gato nem era caro. Isso porque aquilo que vai te levar para o inferno não precisa ser caro. E eu já estava com gato. Falei, gato. Por que o senhor fala isso? O senhor tinha que ter vergonha? Não tenho. Eu tenho vergonha quando eu faço. De sentir eu não tenho, porque eu não sou super-homem. Tem uma cuequinha aqui por cima? Não tem. Eu não sou super-homem. Eu sou gente. E você também é. Então tem dia que você vai querer matar seu marido. Esganar seu filho. Tem dia que você está... Mas você fala assim... Foi na cruz, onde o dia eu vi meus pecados. O que é isso? Isso é ser gente. Tem dia que você olha para o seu marido e diz, eu não quero. Não quero mais isso. Ele olha para a senhora e diz, acabou. Eu não quero essa bruxa. Eu não quero vir mais à igreja. Eu não quero. Eu estou cansado de crente. Estou por aqui com crente. Não precisa levantar a mão, mas eu sei. Porque eu sou gente. Certo? Então é importante a gente entender isso. A mulher merecia ir para o inferno, se lascar, morrer, sim ou não? Eu ainda não consegui convencer, Xará. Se eu continuar pregando, porque primeiro alguém falou que merecia. Aí eu argumentei, perguntei de novo. Não sei. Prefiro não me envolver nesse assunto, tá certo? Vamos imaginar a mulher pega por esses homens, lembra? Escribas e fariseus, a mesma turma que estava com Nico. Lembra no final do versículo 53 do capítulo? Lembra? Os caras todos lá vão dar pedrada nessa dona. Isso, traidora, infratora. Pensa, ela andando, tinha que tirar para fora dos muros da cidade para matar. Pensa ela, coitada, devia estar seminua porque foi pega em flagrante. Pensa. Aí ela vai andando, sendo conduzida, devia ter uns meninos, adolescentes, olhando, falando, não mata não, a dona legal dessa, olha lá, maneirinha. Também devia ter uma mulher casada, olhando, pensando o quê? Mata mesmo. Essa magrelinha, gostosinha, isso aí, lada de homem. Devia ter uns homens, sim ou não? Pensando o quê? Eu não quero me meter nisso. Me deixar fora, não foi eu que peguei, certo? Devia ter uns idosos falando o quê? Mata mesmo, não faço mais nada. Não. Tem de tudo, gente, tem de tudo. Quando... Nossa, você que está visitando, perdoa. O pessoal daqui já está acostumado, né, Bruno? Mas preste atenção, tem de tudo. Quando você cai, tem gente que torce para você se erguer, sim ou não? Tem gente que fica feliz porque você caiu, sim ou não? Então tem de tudo. Nós temos que sobreviver nesse ambiente de crente.
O que que o crente tem? Uma pedra na mão. Todo mundo falando, vou dar uma pedrada nessa maluca. Pega a pedra aí, maluco. Vou dar uma pedrada na cabeça dessa miserável, que você vai ver só. E todo mundo indo para lá, taca a pedra na dona. E vão levar a dona para quem? Para quem? E Jesus é especialista em salvar. Não dá fim que ninguém morra. Certo? Até o ladrão da esquerda não era para ter ido, pô. Era para ter se dado bem. Estou falando, Jesus podia salvar. Certo? Podia ou não podia? Eu não estou falando de política não, tá bom? Hoje se a gente fala esquerda é isso aqui, ó. Isso aqui é esquerda, isso aqui é direita, isso aqui não é Bolsonaro, isso aqui é direita, isso aqui não é Lula, não tem Lula aqui? Não tem. Então, pelo amor de Deus, deixa a política lá fora. E hoje você falou, não, você já está falando do Lula, já vão embora dessa igreja, então vá para o inferno, vai não, certo? Direito, não, porque a gente não pode falar mais nada. Já fala, já vira. Aí a gente que está à frente de uma igreja, tem gente, certo, que tem apreço pela direita, tem gente que tem apreço pela esquerda, e pronto. E todo mundo tem que ir para o céu. Pronto. Não vou nem perguntar se vale um amém. Já tem gente de direita que falou, se ele for, não vou. Volte aqui para o texto, brincadeiras à parte. Observe bem. Todo mundo está com a pedra na mão, sim ou não? Desejando matar a mulher. É isso. Ela infringiu a lei de Moisés. Ela merece morrer. Pelo menos no que diz respeito à lei de Moisés. Mas levaram essa mulher para Jesus. E quando Jesus chega, deixa eu falar uma coisa para você agora. Eu não quero saber o que você fez, o que você viveu, o que aconteceu no seu ontem. Se você está vivo, se você não morreu, ainda tem esperança para você. Eu não sei qual foi o diagnóstico que te deram, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, se você ainda não morreu, tem alguém que pode te dar vida. Você pode viver o milagre. Posso ouvir um amém? Amém. Isso serve principalmente para você que está aí do outro lado na rede social, nesse momento. É assim que funciona. Vão levar a mulher até Jesus, ele está ensinando, e eles colocam a mulher no meio. E agora Jesus não é mais o centro das atenções. Até o momento era, mas agora não. O que tem é uma mulher provavelmente com pouca roupa e com muita vergonha e humilhação. Seu corpo provavelmente já está se preparando, porque ela conhece a lei. E ela sabe que ninguém vai se colocar entre ela e a lei para livrá-la da morte. Ninguém. O único que pode dizer, morte, onde está, ó morte, a sua vitória? É Ele. O que ela está é sozinha, à espera do cumprimento de uma sentença. Julgada ela já foi pelos escribas e fariseus, usando a lei de Moisés. Não é uma questão interpretativa, como faz hoje Alexandre de Moraes. Não. É algo que está na lei, basta ler. E vai dizer que o adultério é passivo de morte e pronto. Ninguém precisa ir para casa com um sentimento de culpa. Certo? Não, exatamente. Não cabe recurso. Não cabe apelação. Só que quem está diante dela e deles é alguém diferenciado. Diferenciado desde Nazaré, onde cresceu. Estranho para seus irmãos, estranho para seus vizinhos, estranho para a sua cidade. Ele é um estranho. Jesus está lá, e agora a conversa é de gente grande. Acabou.
Não tem discípulozinho, não tem povinho, não tem ninguém com pedra na mão. Agora, provavelmente, ali está líderes. Apesar de não narrar a presença dos dois maiorais da liderança, Anás e Caifás, tem alguém do alto escalão ali para olhar para Jesus, com Jesus ou para Jesus na mesma linha e dizer: essa mulher foi pega no próprio ato adulterando, a lei de Moisés nos manda apedrejá-la e queremos saber qual a sua opinião. Opinião para quê, cara? Para que eu vou dar minha opinião? O que a minha opinião vale? Ela não vale de nada. A lei aí é a lei do Moisés. O que adianta eu dar a minha opinião? A minha opinião não muda a lei. Então não vale a pena. O que ele está querendo? Eles estão querendo duas coisas: acabar com Jesus o matando, ou acabar com Jesus descredenciando Jesus. Então o que eles querem é que Jesus responda. E tanto querem que Jesus não respondeu nada, mas eles não se contentaram, porque o nada deixava Jesus livre. Então eles provocam e insistem em Jesus: diga, apedreja ou não apedreja? Apedreja ou não apedreja? Se Jesus diz apedreja, era fácil. Vamos pegar essa mulher, levamos para fora dos muros, matamos essa mulher à pedrada e vamos voltar para Jerusalém. E vamos dizer que esse cara que prega amor mandou matar a mulher adúltera. E bastava mandar matar um pecador, que já era, gerou jurisprudência, certo? Se Jesus diz não apedreja, aí o problema é maior. Porque Jesus diz não apedreja ela, eles acusam Jesus de blasfêmio, de se opor à lei do Moisés, e aí vão apedrejar a mulher e ele também. Ou seja, na ótica deles, é uma ideia fantástica. Mas o que está em jogo, esquece a lei. O que está em jogo é uma mulher seminua. Essa bagunça toda não tem a ver com fariseus, discípulos, multidão. Tudo isso é por causa de uma adúltera, de uma pecadora. Você quer se desqualificar? Se desqualifique. Você quer dizer que este culto aqui não pode ser feito na totalidade para você? Pense desse jeito. Mas quanto mais rápido você descobrir quem você é para Deus, você vai descobrir por que o câncer não te matou. Você vai descobrir porque você já viveu tanta coisa ruim e você ainda está com os pés firmados na rocha, porque é Ele que tem te sustentado. Mas as pessoas não acreditam nisso. Elas não são obrigadas a acreditar. Elas não são. O que nós vemos agora é Jesus quieto, talvez esboçando uma tranquilidade que irritavam. Mas ele se levanta, olha para discípulos, fala comigo, discípulos, olha para a multidão, fala multidão, e olha para escribas e fariseus, fala escribas e fariseus. Ele levanta e pega todo mundo e diz: aquele dentre vós que não tem pecado algum, atire a primeira pedra. Atire. E baixou a cabeça. E voltou a fazer o que estava fazendo. Aí,
ele gerou um problema. Quem atira a primeira pedra? Segundo a lei do Moisés, nesse ambiente, antes do apedrejamento, pelo menos 2 testemunhas precisariam comparecer. Lembra? Testemunhar o fato. E mais do que testemunhar, eu vi essa mulher adulterando, eu vi. Eu também vi e concordo, é verdade. Então você que viu, pega a sua pedra, atira nela, o outro que viu, atire. Essa expressão primeira pedra, na verdade, deveria estar no plural, porque não poderia ser uma pedra só, precisaria ser 2, por causa das 2 testemunhas. Mas, se alguém atirar uma pedra em alguém de forma indevida, esse alguém estará debaixo da mesma pena. Certo? Quando Jesus diz para todos: atire a primeira pedra quem não tem pecado. Todo mundo sabia que uma pessoa tinha pecado ali. Quem? Jesus? Sim ou não? Que não tinha pecado. Jesus tinha? As pessoas que estavam ali tinham? Não. Nesse momento, não. Nesse momento só tem uma pessoa que tem pecado. Quem é? A mulher. Porque o pecado dela, a situação apontava toda para ela. E quando um erro aponta para uma pessoa só, ele parece que todo mundo é santo. Então, se tem alguém que todo mundo sabe que é pecadora, é a mulher. Mas quando Jesus disse para atacar uma pedra nela, não pode ter pecado. Em algumas reuniões, depois você lê na Bíblia, Jesus está sentado e uma pessoa está pensando algo a respeito dele, e sabe o que ele falou? Ô, o que você está pensando em isso e isso? Assim a meu respeito. Então a turma já sabe que Jesus sabe o que ninguém sabe. Então, se alguém resolve tacar a pedra, corre o risco. Porque todo mundo sabe que tem, tu não sabe que tem? Sim, o seu pecado, sim. Vamos imaginar agora se a mulher adúltera estivesse aqui. Vamos fazer uma enquete. E eu fosse Jesus. Estou fora. E eu falasse: vem aqui agora e atire a pedra quem não tem pecado. Quem de vocês levantaria? Levante sua mão santa, consagrada ao Eterno agora, porque todo mundo tem. E você deve estar pensando agora: pastor, muda logo o ponto, que se Deus começar a revelar, vai ficar difícil, certo? Todo mundo ficou olhando um para o outro. Quem viu aí, hein? Foi ali, ó. É. O Sidney e o Cláudio. Foi eles que viram. Taca. Eles com a pedra na mão, pensa. Que vergonha. Eu falei, na verdade, quando eu cheguei lá, já tinha terminado o serviço. Eu não vi nada. Eu só escutei um gemido de longe, que poderia ser uma topada. Você está rindo? Um olhando para o outro, pensando: taca, taca, quem é que taca? Não taca. Alguém deve ter pensado: quem teve a ideia de trazer essa mulher aqui? Vamos dar uma pedrada nele.
Porque eu escolhi minha pedra com tanto carinho, agora não vou ter ninguém para dar uma pedradinha. E começaram a jogar as pedras tudo fora. O texto, depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. O texto diz que só ficou Jesus e a mulher. Ó, foi embora discípulo, faleceu. Foi embora o Pedro, o João. A multidão. E começar pelos mais velhos até os últimos. Porque quanto mais velho, mais pecadinho. Essa é brincadeira. E Jesus está lá só escrevendo. E a mulher em pé. E todo mundo, ó. Aí eu imagino Jesus levantando assim, ó. Sabe aquela coisa de Roberto Carlos? Esse cara sou eu. E aí, mulher? Não era tanta gente para te condenar? Lembra? Seu marido, seus filhos, sua sogra. E só eu para te defender, ó. Hã? Eu imagino ela pensando assim, eles têm, né, Senhor? Eles também têm pecado. Os escribas também têm. Até os discípulos do Senhor. Cuidado, hein, que esse discípulo aí. Os discípulos são muito crentes, não. Todo mundo tem, né, Jesus? Ninguém tem autoridade para me dar uma pedrada, né, Jesus? Eu imagino Jesus. Você só precisa da primeira. Se tiver um para te apedrejar. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha, nós vamos morrer lutando contra o pecado. Essa mente sem vergonha que nós temos, principalmente mediante a tudo que a gente vê durante o tempo inteiro, é quase impossível. Certo? É quase. Mas nós vamos morrer tentando. Nós vamos morrer lutando, dizendo eu amo a Cristo. E eu creio que nós vamos nos livrar da maioria dos nossos pecados. E vamos lutar para que sejam todos. E talvez possamos ouvir o mesmo que disse o apóstolo Paulo. Querendo ficar livre de tudo, a minha graça te basta. Mas é importante. Hoje eu quero que você saia daqui entendendo o quão importante você é para Deus. Se as pessoas vão entender ou não. Se às vezes as situações ou o próprio Satanás vai tentar te convencer, não acredite. Ele veio para salvar seus irmãos, seus discípulos, os ladrões, o endemoniado, certo? A mulher adúltera, certo? Porque Ele quer nos dar uma oportunidade. Eu sei que talvez você possa ter errado. Errado com alguém que você amava. Talvez você possa ter cometido uma falha muito grave. Eu não sei. Você precisa de arrependimento e não de remorso. A dor é bem parecida. A diferença da dor do arrependimento é que ela te impulsiona a prosseguir. E a dor do remorso te impulsiona a desistir. Acredite que ainda dá tempo. Acredite que Ele foi aquele madeiro para salvar seus irmãos, sua mãe, seus discípulos, a igreja primitiva, a igreja da Idade Média e a nós.